O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta Os amigos, é um grande prazer estar aqui a convite do pessoal do Grupo Espírita Amigos Fraternos de Moreno. Nós recebemos esse convite, ficamos muito felizes pela oportunidade que eles me deram de falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, né, de uma maneira global. Nós não vamos falar especificamente sobre uma lição, a gente vai falar de uma maneira geral. E o tema que a gente vai enfocar hoje é como e por que estudar o Livro dos Espíritos, ok? Tivemos o prazer de receber o convite em nome do grupo, né, por Cristiane da Hora, nossa amiga, não só ela, mas todos os participantes do grupo são nossos amigos e nós nos sentimos muito felizes, mais uma vez reafirmamos e vamos em frente, vamos fazer uma pequena prece antes da gente iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, Pai de infinito amor, nós vos rogamos a assistência espiritual, que os bons amigos da espiritualidade nos ajudem, nos orientem, para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus, da espiritualidade maior, dos bons amigos espirituais que nos assistem, que nos ajudam, e que essa exposição possa ser útil para quem ouvir, possa servir de incentivo para estudar o Livro dos Espíritos e também mostrar quão importante é esse estudo. Em nome de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos Espíritos amigos, nós declaramos iniciada a nossa pequena exposição. Pois bem, então, como nós estávamos dizendo a vocês, nós vamos fazer essa exposição. Eu estou aqui com Assessor, que é um notebook que está aqui, que vocês não estão vendo, mas ele vai me ajudar a eu não me exceder muito na conversa. Vou ficar olhando ali nos temas e tal, e aí eles vão nos ajudar, tá certo? Então é isso. Bom, em princípio nós queríamos falar o seguinte, o que é o Espiritismo, como é que funciona, qual é o critério do Livro dos Espíritos, né? Quais foram as bases em termos de critério, como foi produzido e, obviamente, também como ele deve ser abordado, como ele deve ser estudado do ponto de vista da nossa visão filosófica, da nossa visão de o que é e como a gente deve estudar o Espiritismo. Então, assim, eu pensei em dizer assim, o Espiritismo no seu contexto histórico, tá certo? Ele surgiu em 1857, lá em Paris, né? Todo mundo já conhece, 18 de abril de 1857, e nesse momento histórico ele tem algumas características importantes. Vamos fazer uma pequena recordação aqui, por exemplo, da mentalidade do pessoal que vivia na Idade Média, né? Aquelas pessoas que nós certamente estávamos por lá, eram pessoas assim que tinham um conhecimento menor, um conhecimento sobre a filosofia, a ciência e até a religião mesmo. Existia um conhecimento muito pequeno. A maioria das pessoas não sabia ler, né? A leitura era um dom raro. E em termos de religião, que a religião era algo predominante na Idade Média, nós vamos ter
os cristãos, né, que a Igreja Católica era predominante naquela época, embora existissem algumas divergências ao longo da história do pensamento da Igreja Católica, mas a Igreja Católica era predominante, tanto do ponto de vista da mentalidade, quanto até mesmo da política. Ela mandava e desmandava na Idade Média. Né? E as pessoas tinham ignorância total. Ou seja, na verdade, além de ignorância, existia um medo, existia um culto do medo. Né? Essa era mais ou menos o panorama da Idade Média. E o que a Igreja Católica dissesse era lei. Quando a pessoa ela contestava a igreja e os princípios, os ensinos da Igreja Católica, ela estava arriscada a morrer queimada na fogueira, como foi o caso de João Hus, né, no século XIV, lá que ele participava lá na Tchecoslováquia, pregava o Evangelho, um verdadeiro Evangelho, e ele foi de encontro às posições da Igreja Católica, notadamente do ponto de vista não só da filosofia católica, mas principalmente da corrupção que existia, assim, dos desmandos, da imoralidade que existia na Igreja Católica naquela época. Então ele contestou muito fortemente e acabou morrendo na fogueira na cidade de Constança, no sul da Alemanha, num concílio que existiu lá da Igreja Católica. Então esse era o panorama filosófico, histórico-filosófico da Igreja naquela época. Mas os tempos foram progredindo. Né? A própria morte de João Hus, ela abriu caminho a uma mentalidade diferente. Né? Ou seja, a Igreja Católica ela foi afrontada corajosamente, tanto é porque João Hus ele foi convidado a negar aqueles pontos que ele colocava que a Igreja precisava se corrigir. Ele manteve a sua posição e por isso foi queimado. Essa manutenção da posição de João Hus corajosa, ela, segundo o Conde de Rochester, no livro que ele dá a biografia de João Hus, ele diz que constitui-se na primeira ação que iria conduzir a humanidade a uma era de liberdade do pensamento, de liberdade filosófica. Né? Então, a morte de João Hus, ela inaugurou uma época de reformas religiosas. Muitos de guerras, inclusive, infelizmente, teve repercussões graves, porque João Hus era muito querido na Tchecoslováquia, na terra dele, né? E os tchecos eles ficaram revoltados com aquilo. E muitos deles empunharam armas e combateram o Sacro Império Romano-Germânico daquela época. Então, assim, foi uma ebulição filosófica, política, guerras sociais. Né? Foi aí quando surgiu vários reformadores, inclusive Martinho Lutero, que ele veio depois, né, ali pelo século XVI, na Alemanha. Ele era um sacerdote católico e ele mostrou que a igreja tinha equívocos que tinham que ser revistos, inclusive, principalmente no comportamento da moralidade da igreja. Né? Isso é um ponto. Mas, no caso de Martinho Lutero, que nós consideramos um trabalho que marca a evolução filosófico-religiosa, né, com a fundação do cristianismo, o que acontecia na época? Era genérico também, tanto na Idade Média quanto no início da Idade Moderna, as missas serem recitadas em latim. Então vocês vejam, o povo totalmente ignorante, e os padres não falavam a linguagem, as linguagens nacionais daquele tempo, então não se tinha acesso ao Evangelho. Né? Então Martinho Lutero ele teve esse grande mérito. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Né? Então o alemão era a língua popular daquela época. A gente não entende, a gente acha complexo, mas o pessoal lá entendia muito bem e era o que eles falavam. Né? Então a Bíblia foi traduzida em linguagem popular e era essa a defesa do movimento reformista protestante. Né? Então isso foi um grande passo importante que veio divulgar a mensagem do Cristo como ela era. Então a proposta da Igreja Reformada era trazer a mensagem do Cristo na linguagem popular e resgatar aquele cristianismo primitivo, né?
moralista e tal. Então, o princípio deles era não acreditar nos padres, nem nenhuma autoridade terrestre, era acreditar na Bíblia. Então já é um avanço, e na Bíblia lida na linguagem nacional. Né? Aí vocês podem perguntar assim, mas o pessoal lá da igreja reformista é um pessoal assim, muito fechado, muito rígido, muito dogmático, não quer pensar, não quer raciocinar naquelas concepções deles. Exatamente, de fato, era o que acontecia na época que Lutero implantou. Né? Assim, a tendência é que houvesse mesmo o dogmatismo indiscutível. Né? Ou seja, a Bíblia tem razão, não se discute, praticamente. Existia um livre exame, mas a fonte da verdade era a Bíblia. Então, não tinha conversa. O que a Bíblia dizia era verdade. Mas, como eu disse, foi um grande progresso, porque as pessoas entraram em contato com o Evangelho. Né? E eles retiraram a autoridade humana da igreja e elegeram a autoridade mais autêntica, que era o que estava escrito no Evangelho, na Bíblia. Então isso foi um avanço significativo. Mas permaneceu aquela mentalidade dogmática, cristalizada, não racional. Mas os tempos foram avançando e aí surgiu, no século XVIII, o iluminismo. Né? Ou seja, eram filósofos que eles trouxeram as leis de que a ciência, o conhecimento, ele precisa ser racional. Né? Então, existiram vários iluministas, entre os quais Immanuel Kant, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Benjamin Franklin, que eram considerados iluministas. Então, eles vieram para abrir a mente das pessoas para a racionalidade. Né? O Immanuel Kant dizia assim: ouse raciocinar e libertar-se da opressão e da tirania religiosa, filosófica, da opinião de uma autoridade que lhe impõe uma forma de crer. Então começou a surgir esse movimento de liberdade, de livre exame, de racionalidade. Primeiro de livre exame, com Lutero, depois de racionalidade na filosofia e na ciência. Né? Isso foi renascendo, foi o renascimento da ciência, da religião e das artes nessa época aí, 16 século XVI, século 17, 18, por aí. Realmente surgiu na França o positivismo. O positivismo era uma filosofia que dizia que a realidade ela é positiva, ela é concreta. São os fatos que ensinam a verdade. Então, foi justamente nessa época que Allan Kardec chegou lá, né, que o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Ele encontrou essa mentalidade, uma mentalidade de racionalidade e uma mentalidade de experimentação do fato. Né? Ou seja, os fatos, Allan Kardec mesmo diz, contra fatos não há argumentos. E, se eu não me engano, é no próprio Livro dos Espíritos. Né? Então, esse é o Espiritismo, é um Espiritismo racional e científico, ou seja, que a gente observa, que a gente cataloga os fatos, que a gente verifica se os fatos são autênticos, que a gente mede, que a gente pesa, que a gente raciocina. Né? Então, o Livro dos Espíritos foi criado nesse contexto e a orientação é essa, do Livro dos Espíritos. A tônica da filosofia espírita é essa. Agora, um pouco antes de surgir o Livro dos Espíritos, ou mais ou menos simultaneamente na época que surgiu o Livro dos Espíritos, eu vou contar um caso para ilustrar, né, o que eu estou dizendo e para demonstrar, e falar um pouco da história do Espiritismo propriamente dito. Né? Ou seja, o Espiritismo ele surgiu com os fenômenos das mesas girantes, das batidas, né, que os espíritos provocavam, dos fenômenos de efeitos físicos, e notadamente nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Né? Na verdade, aconteceu uma coisa bastante interessante lá, nos Estados Unidos. O Benjamin Franklin, ele viveu no século XVII, né? 17, 18, por aí, 18, melhor dizendo, que foi a época dele, da independência dos Estados Unidos, da Constituição e tal. E o Benjamin Franklin era um homem de muito talento.
Ele tinha estudado na escola até 12 anos, mas ele aprendeu sozinho várias línguas, ele estudava bastante, era ledor de física, de música, de engenharia, ele promoveu vários progressos, inclusive inventor do para-raio, né? E estudante dos fenômenos elétricos, além de empresário, de político, um político que trabalhava gratuitamente, diga-se de passagem, né? A ação política dele era gratuita, diplomata, até porque ele era bastante rico também, e um cidadão que buscava a moral cristã, né? Tanto é que vocês já devem ter conhecido aquele livro que nós divulgamos da Jussara Korngold, Transformação Interior, que ela tem a estrutura das 13 virtudes de Franklin com o relacionamento com as bem-aventuranças de Jesus. Então é um livro de autoconhecimento e de transformação moral, baseado dos principais, vamos dizer assim, mensagens que o Franklin trouxe para nós, que foram as 13 virtudes. Mas depois ele desencarnou, né? Quando ele desencarnou, ele foi visto mediunicamente algumas vezes atuando naquele movimento das Irmãs Fox, né? Tanto é que no prefácio do livro Transformação Interior eu cito isso. O Benjamin Franklin estava lá, no mundo espiritual, coordenando aqueles fenômenos das Irmãs Fox. Pois bem, então, conta-se que na cidade de Rochester, numa fazenda lá, existia um cidadão chamado Nathaniel Draper, que com a sua esposa Raquel Draper também fazia sessões mediúnicas, naquela onda das Irmãs Fox. E, certa feita, eles estavam lá concentrados na reunião mediúnica, e a entidade espiritual que apareceu foi Franklin. E eles esperavam os parentes desencarnados, mas Franklin, surpreendentemente, apareceu. Raquel Draper, que percebeu Franklin, falou com o marido, que Franklin estava ali, e o marido disse: eu queria uma prova, que era Franklin que está por aí. Aí o que aconteceu? O espírito deu um choque na médium, Raquel, né? E ela saiu do transe mediante aquele choque. Então ela disse: eu recebi um grande choque. E aí eles perceberam que Franklin estava dizendo: eu sou entendido de eletricidade, estou aqui manipulando os fenômenos elétricos no mundo espiritual, vamos dizer assim. Embora tenha sido um choque, mas não aconteceu nada de prejuízo na saúde dela, nem nada, né? E aí, posteriormente, ele chamou as Irmãs Fox, Margaret Fox e Kate Fox. E depois veio a irmã mais velha, chamada Leah Fox, para participar de uma reunião mediúnica. Só que quando foram, e era justamente na fazenda do Nathaniel Draper, aí o que acontece? Quando eles foram para lá, quando as pessoas que iam participar da reunião mediúnica foram até lá, aí o Franklin disse: olha, nós vamos separar 2 grupos. Vão vocês aqui para uma parte para um cômodo da casa, e vocês outros para outro cômodo da casa. E aí eles começaram a se concentrar, começou um barulho muito grande, um bate-bate, uma coisa assim meio estranha e até um pouco assustador. E o Franklin disse: olha, eu estava fazendo meus testes de comunicação, meus testes de energia, e não está dando certo. Amanhã a gente se reúne de novo. Né? Aí chamou novamente no dia seguinte, e eles se separaram novamente em 2 cômodos, eram 2 reuniões de mediunidade, e o Franklin de novo começou a atuar, começou os testes, né? E a Meg, ou Margaret Fox, como chamava o apelido dela, era Meg, estranhou, se assustou com aquela barulhada toda, mas o Franklin disse: são os testes que eu estou fazendo, e deu certo, podem se concentrar que a mensagem vai chegar. E aí ele começou a ditar, né, a mensagem num dos cômodos, né, numa das reuniões, e aí veio a seguinte mensagem. Vou pegar o livro aqui para ler para você. A mensagem que saiu de Franklin foi essa aqui, ó. Agora, meus amigos, estou pronto. Haverá grandes mudanças no século XIX. Coisas que hoje parecem sombrias e misteriosas para vocês serão esclarecidas diante de seus olhos. Assino meu nome, Benjamin Franklin. O espírito concluiu de forma um pouco mais prosaica: não entrem no outro cômodo.
Passou um tempinho, os dois grupos se reuniram lá na sala, no ambiente comum. Depois de aguardarem alguns minutos respeitosos, os convidados, deslumbrados dos Drappers, se reuniram na sala a fim de comparar anotações. Que maior garantia os mortais atordoados com as batidas poderiam esperar? Os dois grupos concordaram que cada qual tinha ouvido a mesma mensagem, auspiciosa, transmitida por meio do toque-toque telegráfico em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então ele estava anunciando aqui a vinda da codificação kardeciana. Coisas que hoje parecem sombrias e misteriosas para vocês serão esclarecidas diante de seus olhos, né? E, na verdade, o Franklin ele também trabalhou na codificação. Lá no início do Livro dos Espíritos a gente vê, né, a participação dele lá. Tá certo? Pois bem, o Livro dos Espíritos surgiu, então, em 1857. Né? Como uma belíssima filosofia esclarecedora, lógica, didática. Né? Ele tem como tônica perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos tem essa característica, né, que todo mundo sabe. E muito interessante nessa mensagem é o seguinte, é a didática, a objetividade, a clareza das perguntas e das respostas, né, que Allan Kardec fez para os Espíritos respondiam. Eu, por exemplo, quando às vezes eu leio o Livro dos Espíritos, vem aquela impressão, quando vem uma pergunta daquela e diz, poxa, essa é uma dúvida que eu tinha. Allan Kardec está fazendo essa pergunta aos Espíritos. Porém, eu não sabia nem como formular minha dúvida, nem como transformar essa dúvida numa pergunta tão clara, tão objetiva. Né? Existe alguém que disse assim, certa feita, saber perguntar é obter metade da resposta. Ou seja, se você pergunta bem, a resposta ela vem bem feita e você sabe em que direção, sobre que ciência, sobre que filosofia, sobre que fato. Né? Você expressa bem na pergunta, então fica mais fácil responder. Pois bem, e o que o Livro dos Espíritos tem? Nós sabemos, mas eu vou fazer uma breve descrição. Né? Ele tem 4 partes, né? Ele é dividido em 4 livros, alguns chamam de livros. Então, o primeiro livro, Deus e o Universo, ele fala sobre Deus e aborda o tema de uma maneira muito lógica, né? Muito lógica. Ele dá uma definição maravilhosa, que é Deus é a causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu, particularmente, não conheço melhor definição. Eu já vi outras definições, já procurei até comparar, dentro do Espiritismo, inclusive. Tem pessoas que definem de uma maneira talentosa, espíritas talentosos, mas a definição mais assim, perfeita que eu conheço é essa, do Livro dos Espíritos. E também a prova da existência de Deus, que ele diz assim, qual a prova que a gente pode ter da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, de Isaac Newton, não há efeito sem causa. Toda causa tem, todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Buscai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Tem outra inteligência superior que produziu toda essa coisa extraordinária que é a vida, o universo, tudo que nele está contido e que nós estamos longe de conhecer. As ciências, as leis, a biologia, a vida, né? O ser humano, que grande complexidade no nosso corpo, infinitamente superior ao que nós somos capazes de produzir. Né? Maravilha, uma bênção divina que nos deu. Então, Deus. Esse é Deus, a inteligência suprema. Né? Bondade, misericórdia, justiça, tudo na maior perfeição. Então, esse é Deus. A imortalidade e a comunicabilidade. No Livro dos Espíritos, existem umas partes que trazem a prova da imortalidade da alma. Na própria introdução, Allan Kardec descreve os fenômenos de efeitos físicos e os efeitos inteligentes de uma maneira sintética e testa várias teorias, ou seja, várias explicações, várias hipóteses sobre o que era aquilo.
E a hipótese que prevalece é a hipótese espírita, ou a teoria espírita, ou a ciência espírita. Né? Inclusive, que é a única que é capaz de explicar os fenômenos e aquelas características, os fenômenos mediúnicos e aquelas características, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes. E existe, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, uma síntese fantástica de umas 4 ou 5 páginas da doutrina espírita. Então, ali naquele pedacinho, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, existe uma síntese da doutrina espírita. Né? Deixa eu ver aqui, só para não passar para vocês de forma equivocada. Item 6. Explicação dos fenômenos é o resumo, no item 6 do Livro dos Espíritos. É uma maravilha. Então ele coloca ali, na verdade, para ele mostrar que aquela teoria, aquela doutrina explica os fenômenos e as outras teorias materialistas, de alucinação, demoníaca, nada disso explica satisfatoriamente. Só o Espiritismo explica todos os fenômenos satisfatoriamente. Então, a prova da existência dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos. E depois, mais adiante, nós temos a reencarnação. Então, Allan Kardec conversa com os espíritos de uma maneira lógica, de uma maneira investigativa, e nos mostra a reencarnação. E ele produz um ensaio teórico no Livro dos Espíritos, no item 222, que é ensaio teórico sobre a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Né? E ali é fantástico, a lógica da argumentação dele é assim, arrasadora para quem não quer acreditar na reencarnação. Ele demonstra que a reencarnação é um fato sólido. Né? E posteriormente outros investigadores demonstraram através de fatos. Allan Kardec ele usa os fatos da vida e a lógica para mostrar que a reencarnação é realmente indiscutível. Né? No item 222. Depois, pluralidade dos mundos, que a gente vê também lá, a lógica de que existem outros mundos habitados, de que existe a evolução, outros seres mais evoluídos ou menos evoluídos do que nós existem no universo. Né? Depois temos as leis morais, que é o terceiro livro, que ele mostra aquelas leis morais que, segundo o próprio Livro dos Espíritos, são os 10 mandamentos. Eles se relacionam com os 10 mandamentos de Moisés. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um relacionamento muito grande com o Sermão da Montanha. Então, são 2 leis morais e na verdade, elas se completam. Né? No próprio Livro dos Espíritos, a gente lê e praticar. Bezerra de Menezes diz, lê e praticar. O ensino moral dos Espíritos é grandioso, é um grande avanço para nós. Então, as leis morais. E, obviamente, que tem ali as lições de Jesus. A lição de amor, de humildade, do perdão. Né? Não é aquela secura de Moisés. Ele tem a lógica, né, a estrutura dos 10 mandamentos, mas enriquecida maravilhosamente com a mensagem cristã do Mestre Jesus e com a lógica espírita. Então, aquilo a gente precisa estudar com calma, com paciência, né? Enfim, com atenção, repetidas vezes. É muito importante. Depois, penas e recompensas. Existem penas e recompensas. Existe a justiça de Deus, que é um mecanismo natural. Não é Deus que diz assim, eu vou punir você porque você fez isso de maneira arbitrária, porque você desagradou ele. Não é assim. Existem as leis justas, perfeitas, de uma justiça matemática, alguns dizem assim. Ou seja, o que acontece com a gente é porque nós provocamos de mal. Né? Por isso que a gente está sofrendo. Né? Mas, além da justiça perfeita, existe a misericórdia. Nós podemos amenizar as dores, né, das expiações através da prática do bem, do amor, da caridade. Inclusive, nós até resgatamos débitos por meio da caridade. Então, as penas futuras e as penas terrestres, né, que lá no Livro dos Espíritos nos mostra. Além disso, nós temos aqui o seguinte, como então nós diríamos assim, como é que a gente estuda o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é um livro grosso, né? Não é um livrinho, é um livro bem volumoso, né? Então,
é um livro que precisa a gente se dedicar, né? Se dedicar durante um tempo mais ou menos longo, né? Não é um livro que você leia no final de semana. Tem gente até que lê, né? Mas assim, o normal das pessoas é ir devagar. Então assim, o estudo deve ser individual e em grupo. Você faz individualmente, faz também em grupo. Quando não tem nenhum grupo, hoje, por exemplo, eu estou sem nenhum grupo de estudo do Livro dos Espíritos, eu estudo só, né? Então, assim, o Divaldo, ele lê uma vez por ano o Livro dos Espíritos, depois relê. Ele estuda 3 perguntas por dia, né? Eu gosto de estudar 2 páginas ou 3 páginas por dia, de acordo com o assunto, né? A gente vai dar uma lidinha, aquilo ali você demora, se for para ler e refletir, demora 15, 20 minutos. Antigamente, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, que era muita coisa para fazer, era aquela sensação de que não dá tempo para nada, eu digo assim, ó, todo dia, pelo menos uma pergunta do Livro dos Espíritos eu vou ler, né? Então, ajudou, eu demorei tempo, bastante tempo. Quando eu tinha mais folga, eu dava uma acelerada. Mas assim, nem um dia eu gostava, eu me comprometi comigo mesmo, nem um dia eu deixar de ler o Livro dos Espíritos, nem que seja uma pergunta. Esse é o estudo individual, que a gente reflete, deve ser repetido. Depois que você terminar o Livro dos Espíritos, lê de novo, porque você vai ver que tem muitas coisas que você não absorveu o verdadeiro valor daquele ensinamento, e só a repetição. Além disso, a repetição, ela faz a gente aprofundar o sentido. Apesar de simples, de objetivo e direto, mas ele tem um sentido profundo, o Livro dos Espíritos, que a gente precisa penetrar, né? Então, e não só isso, a gente compara com outros ensinos que a gente tem, com outros conhecimentos, né? Com outras filosofias, com opiniões das pessoas, e tudo isso faz com que a gente vá aprofundando o estudo. A gente pode também ler em conjunto. Em conjunto, a gente lê uma pergunta, né? Tem formas assim. Eu conheci uma pessoa que gostava muito do método dele. Ele reunia grande público, assim, 30, 40 pessoas que dão o Livro dos Espíritos, e na frente, na tribuna, ele dizia assim, pessoal, vamos ler uma pergunta do Livro dos Espíritos. Aí ele lia uma pergunta, e depois dizia para um público assim, alguém pode formular essa pergunta com outras palavras? Então a pessoa dizia de outra forma aquela pergunta, né? O outro dizia de outra forma, mas sempre com o mesmo sentido, mostrando que as pessoas entenderam o que está sendo perguntado. A pessoa lia a pergunta, formulava com outras palavras e depois respondia-se. E depois comentava-se a pergunta. Então esse mecanismo foi um mecanismo muito interessante, didático, na minha opinião, que funciona muito bem. E é muito importante que a pessoa que conduza o estudo, que é uma pessoa normalmente mais experiente, não imponha, é muito importante, não impor a sua opinião, a sua interpretação, não desconsiderar as posições de outras pessoas, até porque, às vezes, em pessoas novatas, em pessoas até com pouca cultura, você aprende. E você que já é antigo no Espiritismo, que já tem cultura, né, que já é uma pessoa preparada, mas estudar de novo o Livro dos Espíritos, a gente aprende com todo mundo, até com as pessoas menos cultas, né? A pessoa, às vezes, experiente, já dá umas lições maravilhosas. E, além disso, existe a intuição, que é preciso a gente valorizar nas pessoas. A pessoa dá uma opinião assim aleatória, mas às vezes aquela opinião ela vem justamente ao encontro do que os espíritos dizem, até por causa da lógica, né? E da intuição também. Então, a gente deve acatar. E na hora de corrigir uma opinião, a gente, com jeito, a gente valoriza, olha, é importante, a opinião de todo mundo aqui é importante, mas os espíritos responderam tal coisa, deve ser entendido dessa forma, tal, dessa forma. Então a gente, dentro da fraternidade, dentro do respeito, da humildade, a gente vai conduzindo ao entendimento ideal do Livro dos Espíritos quando a gente faz em estudo em grupo, né? Para que a gente quer o conhecimento do Livro dos Espíritos? Qual a utilidade? A gente poderia perguntar, né? A utilidade que a gente percebe
é o seguinte, é o fortalecimento da fé raciocinada. Nós estamos numa nova fé, a nova forma de crer, é crendo com razão, com raciocínio. Né? Muito importante, porque isso vai nos livrar de superstições, de crendices, de crenças falsas, de fanatismo. Isso nos ajuda muito. Então, desenvolver a fé raciocinada. Desenvolver a capacidade de síntese e habilidades pedagógicas. Allan Kardec foi um pedagogo, né? Então, naqueles diálogos dele, a gente tem exemplos de como os espíritos ensinaram Allan Kardec e de como ele buscou o conhecimento via perguntas, né? Via sínteses. Ele fazia as perguntas, depois ele resumia, ele analisava aquilo que foi transmitido, né? E dava um resumo lógico e trazia até novos conceitos ali que se encaixavam bem com aquilo que os espíritos ensinavam e consolidava através dos seus comentários maravilhosos que tem no Livro dos Espíritos. Então a gente vai aprendendo a ter capacidade de síntese, a falar muita coisa, muitos pensamentos em enunciados breves. A gente pode dizer muita coisa. Né? Então, a gente estudando o Livro dos Espíritos, a gente desenvolve essa habilidade que é muito importante. Né? E a gente, com o tempo, vai desenvolvendo outras. Né? Você desenvolve a capacidade de síntese, enuncia um pensamento sinteticamente, depois justifica, aí desenvolve. Né? Então, assim, e as pessoas acabam absorvendo melhor quando a gente tem capacidade de síntese e habilidades pedagógicas. Né? A gente aprende com Allan Kardec, com Sócrates, com aquela técnica de perguntas e respostas que ele tinha, né? Então isso é uma grande vantagem. Capacidade de responder os questionamentos das pessoas. Às vezes as pessoas dizem, o Espiritismo diz o quê? Como é que o Espiritismo explica isso? Né? Então você lê o Livro dos Espíritos, em poucas palavras, você já pode responder. Já pode responder com lógica, já pode exercitar o nível da pessoa, o linguajar da pessoa. Né? Então, a melhor forma de responder para ser entendido, o mesmo pensamento espírita pode ser expresso mais de uma forma, né, de acordo com o ouvinte. Então, a gente entender as pessoas, o contexto onde a gente vive as palavras que ele usa para expressar os pensamentos, tudo isso a gente concatena e veste a ideia espírita da maneira mais exata possível, né? E mais didática possível e transmite para aquelas pessoas. Então, o Livro dos Espíritos nos ajuda nesse desenvolvimento. Questionamentos filosóficos, religiosos, etc. Né? Visão geral do Espiritismo. O Livro dos Espíritos ele contém uma panorâmica do Espiritismo, ou seja, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente conheceu o Espiritismo completo. Então, na verdade, isso é fundamental. O espírita necessariamente precisa estudar o Livro dos Espíritos. É como eu digo, sozinho ou em grupo. Alguns espíritas, né, eles têm dois argumentos para não estudar o Livro dos Espíritos sozinhos em casa. Ou três argumentos, mas eu vou dizer os três. Um deles é o seguinte, isso aí eu já sei. Eu já fiz curso de espiritismo, eu sou espírita desde menino, eu mesmo sou espírita desde menino. Né, eu vi a evangelização infantil, não só o Evangelho, mas o Livro dos Espíritos a gente estudava na evangelização e na juventude. Então, eu tinha a sensação assim, que eu tinha uma visão completa do Espiritismo, não precisava estudar o Livro dos Espíritos necessariamente, na minha primeira juventude, na minha puberdade. Mas existia uma professora de evangelização que dizia assim, olha, vocês já estão com 12 anos, vocês já podem entender o Livro dos Espíritos. Né? Então eu dei umas olhadas iniciais, assim, coisas maravilhosas ali. Me lembro de alguns textos, como, por exemplo, os anjos guardiães, sobre Deus, sobre a partida da pessoa para o mundo espiritual, as perturbações espirituais, né? E muitas outras partes lá, que eu lembro de ter lido inicialmente, assim, dando uma folheada. E aí depois, quando eu assumi a responsabilidade de divulgar o Espiritismo com 17 para 18 anos, eu digo, agora eu tenho que estudar o Livro dos Espíritos completo, e vai e vem, várias vezes. Né? E depois outros livros da codificação, mas o Livro dos Espíritos, para divulgar o Espiritismo nos centros espíritas, tinha que ler.
Né? O Evangelho a gente lia toda semana em casa, no Evangelho no Lar, e é um livro bem assim popular, né? Que a gente pega, a gente lê, a gente de vez em quando dá uma olhadinha assim, aleatoriamente, a gente procura conforto, inspiração no Evangelho. Então o Evangelho é um livro que é bastante familiar para a gente, embora ele também precise ser estudado de ponta a ponta. Né? Essa mensagem que eu estou dando para vocês é estudo de capa a capa do Livro dos Espíritos. Talvez algumas dificuldades a gente encontre, né? Como eu encontrei. Por exemplo, a introdução eu não consegui entender bem, eu achava difícil. A primeira leitura que eu fiz foi a partir de Deus e o Universo. Aí fui até o fim. Não li a introdução inicialmente. Aparentemente poderíamos pensar que a gente não ia entender, mas entendi tudo, até porque eu tinha noção boa do conteúdo, né? A gente já tinha estudado, visto aulas e tudo, então não tinha realmente dificuldade para mim. Depois, quando eu fui ler a segunda vez, eu voltei e li a introdução novamente. Né? Depois, terceira vez, li a introdução novamente, e o Livro dos Espíritos até o final. E assim sucessivamente, li algumas vezes. Né? Então, hoje a introdução para mim é uma peça fantástica, assim, grande importância. Né? Mas, como eu disse a vocês, algumas pessoas dizem, não, eu não vou ler o Livro dos Espíritos, não, que eu já conheci. Eu mesmo dei um tempo desse, um colega meu disse, rapaz, eu joguei fora meu Livro dos Espíritos e meu Evangelho, lá achava que não ia mais ler, eu dei. Ele disse que dou. Aí eu estou sentindo necessidade agora. Aí eu peguei um Livro dos Espíritos, peguei um Evangelho e dei a ele. Né? Aí ele leu, não sei se leu todo, né? Mas leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho, aí me devolveu o Livro dos Espíritos. Ele disse, não preciso mais eu ler o Livro dos Espíritos, vou ficar só com o Evangelho mesmo. Aí ficou com ele, tá até hoje só com o Evangelho. É uma coisa que cada um tem o seu ponto de vista, né? A gente respeita. Então ele diz assim, isso aí eu já sei. Né? Eu acho que eu aprendo sempre com o Livro dos Espíritos. E às vezes muitas dúvidas que a gente tem, que a gente esquece. Né? Aquilo que está lá no Livro dos Espíritos, conceitos às vezes sutilezas, que são importantes para a construção da fé raciocinada. E às vezes a gente, se não estudar, a gente daqui a pouco esquece e vai de encontro ao Espiritismo, bota uma ideia pessoal que não tem lógica, que às vezes nós somos frágeis, né? A gente precisa de um apoio. Então, o Livro dos Espíritos, não é que a gente encara o Livro dos Espíritos de forma dogmática, de jeito nenhum. O Livro dos Espíritos é uma filosofia, o Espiritismo é uma filosofia que a gente aborda de uma maneira livre, né? Eu sou livre de concordar, de não concordar com o Livro dos Espíritos, mas quando você vai entrando ali, você vê a lógica é tão grande que você cede. Alguns pontos você pode ou não entender, ou não concordar, tudo bem. Né? Mas saiba que no Livro dos Espíritos nós temos, como um todo, um verdadeiro tesouro filosófico. Né? Dizem que é a segunda maior obra de sabedoria da humanidade é o Livro dos Espíritos. Primeiro o Evangelho de Jesus e depois o Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos é um livro que a gente não deve abrir mão de estudar. Eu conheço gente que estuda no Evangelho no Lar. Estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho no Lar. É uma forma também. Mas o individual é indispensável. Né? Então tem gente que diz que conhece, precisa. Tem gente que diz que é difícil. Né? Diz assim, não, mas é difícil o Livro dos Espíritos. Bom, alguns trechos podem ser mais difíceis para algumas pessoas, como foi para mim a introdução. Né? Mas você deve persistir. Insista, repita a leitura, vá até o fim e volte. Né? Então, eu, por exemplo, a minha previsão esse ano, eu estou ali pelo meio do Livro dos Espíritos, mais ou menos, eu espero que até o fim do ano eu termine a leitura, 2 páginas por dia. Eu estou lendo o Livro dos Espíritos novamente, né? Depois de algum tempo, e repetidamente. Né? Fiz parte de reuniões de estudos de 13 anos estudando, 15 anos estudando o Livro dos Espíritos. E hoje, como eu falei para você, não estou participando mais, individualmente estou estudando o Livro dos Espíritos, depois os outros livros da codificação eu vou reler também, né, que é muito importante. Né? Outras pessoas, uns acham difícil, outros acham muito fácil, né? Outros acham que não precisam, mas
Nenhuma dessas pessoas está certa. É preciso estudar. Tem alguns que dizem assim, olha, cada pessoa tem um jeito de estudar. Concordo. Cada pessoa tem um perfil cultural, intelectual. Então, se às vezes se dá melhor com estudo em grupo, às vezes se dá melhor individualmente, às vezes se dá melhor com áudio, né? Tudo bem. Mas eu particularmente entendo e vejo lá na codificação o seguinte: para a pessoa estudar de uma maneira recolhida, de uma maneira concentrada, de uma maneira proveitosa, é o estudo individual, a leitura individual, né, no seu quarto ou no local recolhido, porque no grupo é interessante porque você escuta muitas pessoas, você vai aprendendo também com muita gente, vendo outros pontos de vista, mas não tem o mesmo recolhimento que você tem para você ir na profundidade do Livro dos Espíritos, né? Então, o estudo individual, que exige mais perseverança, mais insistência, às vezes as pessoas não têm paciência, mas é preciso ter. Todo dia você não escova o dente, todo dia lê o Livro dos Espíritos, né? Então, a questão de você colocar na sua agenda, na sua rotina, né? Estudar o Livro dos Espíritos todos os dias, até terminar. Terminou, você pode repetir, pode ir para o Livro dos Médiuns, o Evangelho, por terminar, volta, o Céu e o Inferno, a Gênesis, volta e repete, né? Que é muito importante isso aí. Então, entendo que é fundamental a leitura só. Bom, como eu disse, estudo. Sim, o Livro dos Espíritos tem uma coisa que você pode adquirir, uma vantagem além, né? Você primeiro tem uma visão total do Espiritismo, uma visão sintética, entre aspas, né? Porque o Livro dos Espíritos é longo, mas você tem uma visão total do Espiritismo. Isso é fundamental. Ciência, filosofia e religião. Filosofia é conhecimento genérico, né? Que é o Livro dos Espíritos, o livro de filosofia espírita. E também tem outra vantagem. Imagine que você queira estudar outras línguas, certo? Se você quiser estudar uma língua estrangeira, você tem à sua disposição o Livro dos Espíritos. Normalmente tem muitas línguas que que o Livro dos Espíritos é traduzido. É traduzido para o espanhol, para o francês, é original, né? Para o inglês, para o alemão, para o holandês. Deixa eu lembrar mais outras línguas. Para o italiano, né? Tem muitas línguas. Eu estou dizendo assim, de memória está me falhando um bocado, mas agora mesmo o Severino Celestino traduziu o Livro dos Espíritos para o hebraico, né? Então, assim, tem muita tradução, desde a época de Allan Kardec até hoje, que se faz tradução do Livro dos Espíritos para diversas línguas. E muitas desses exemplares a gente encontra na internet. Então você, tendo o hábito de ler o Livro dos Espíritos, você conhece o texto. Você lendo o Livro dos Espíritos em outra língua, por exemplo, eu vou mostrar um que eu tenho aqui em casa, uma língua que não é o português, que é esse aqui, ó. É o Livro dos Espíritos em Esperanto. Eu gosto de dar uma lida, porque eu gosto do Esperanto, acho que é uma língua importante. Se não for utilizado nessa vida, em outra vida será, porque é uma língua fácil e que tem muita precisão na minha percepção. Então a leitura do Livro dos Espíritos é uma forma de eu enriquecer o vocabulário do Esperanto, né? Então eu, de vez em quando, estou lendo. E é um texto, como a gente conhece, a gente começa a ler, aí você vai entendendo. O Esperanto também é fácil de entender, né? Se você quer melhorar o teu vocabulário em inglês, então você adquire. Na internet você consegue o Livro dos Espíritos em inglês. Aí você lê português e inglês, vai melhorando o seu vocabulário na língua inglesa. Espanhol, alemão, se você quiser, né? E por aí vai. Então, e o Evangelho também, você estuda e estuda em língua estrangeira, né? É muito importante. Agora, tem uma coisa. As traduções do Livro dos Espíritos, algumas delas trazem alguns pequenos erros, às vezes, né? Então, você está lendo um livro, uma tradução X,
e não é exatamente aquilo que Allan Kardec escreveu, ou os espíritos disseram. E aí coloca, às vezes o tradutor ele erra. Né? Se você tiver habilidade em francês e for ler o livro dos espíritos em francês, o original, aí você vai fazer uma comparação, embora essa comparação, para ser válida, você precisa conhecer profundamente o francês, né? Para você realmente, porque assim, às vezes a tradução, que ele dá uma tradução que parece que é verdadeira, você vem aqui para a doutrina espírita ver que não bate, né? Eu, quando encontro alguma coisa assim no livro dos espíritos ou em outro livro da codificação, eu dou uma olhada nos diversos tradutores e faço uma comparação. Tem um tradutor que eu entendo que que ele faz um trabalho assim, muito exato, que é o Guilherme Ribeiro, que é da Federação Espírita Brasileira. Atualmente a federação ela tá divulgando também a tradução do Evandro Noleto, que é uma ótima tradução. Certo? Agora eu acho a do Guilherme mais exata. Tá certo? Raramente tem alguma coisa ali que você pode achar que não está perfeitamente exato, na tradução do Noleto, certo? Mas são muito raros os pontos, né? A maioria está beleza, e numa linguagem mais popular, mais fácil da gente entender. A do Noleto, a do Guilherme é mais sofisticada, mais clássica, né? Mais rebuscada, mas é mais exata. Existe a do Herculano Pires também, que é uma boa tradução, né? Mas que também pode haver algum equívoco também. Né? Então a gente compara. Você pega uma, pega a outra. Se não tiver tudo em casa, pega na internet que tem disponível, né? E faz a comparação. Bom, enfim, o estudo do Livro dos Espíritos é um estudo que dá grandes vantagens do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento do entendimento das coisas, do estímulo à prática do bem, do fortalecimento da fé, né? E, enfim, vale totalmente a pena, né? E, além disso, é interessante o seguinte: quando a gente vai falar de espiritismo para alguém que tem interesse, ou você acha que aquela pessoa tem um perfil assim que, se ele tiver contato com a ideia espírita, ele se torna espírita, ele vai dar um livro de presente para ele, é importante que a gente tenha alguns cuidados, certo? Qual é o cuidado que eu acho que a gente deve ter? Seguinte, se você der, por exemplo, um livro de André Luiz a uma pessoa, a pessoa vai ver aquilo no mundo espiritual, sem conhecimento nenhum das bases do espiritismo. Às vezes ela tem dificuldade em acreditar, né? Eu conheço um rapaz que deram um livro dos espíritos. O primeiro livro espírita que deram para ele foi o livro o Nosso Lar. Aí ele disse: aquilo é muito viajado, né? Ou seja, ele achou fantasioso demais. Já se você convida a pessoa para estudar o livro dos espíritos, ele ali vai ver a solidez, porque é uma coisa totalmente lógica. Ele não avança naqueles detalhes todinhos que André Luiz avança do mundo espiritual, que a pessoa precisa ter uma base, é necessário. É lógico que alguns leiam o André Luiz e se dão muito bem, e acham que aquilo é perfeitamente correto, perfeitamente lógico, né? E tem bases de lógica ali, de ciência, fantástico aquilo ali, realmente. Mas tem gente que, por causa da sua formação filosófica, ele vai muito por ali. Então o Livro dos Espíritos é um livro que a gente deve divulgar, né? Existe também outra técnica, por exemplo, pessoas bem preparadas culturalmente, que foram fisgadas, vamos dizer assim, tiveram primeiro contato com o espiritismo com outros livros, mas são livros que têm assim, o perfil de ensino espírita de uma maneira lógica, de uma maneira fácil de absorver e fácil da pessoa aceitar aquilo que está sendo colocado. Como, por exemplo, o Depois da Morte. Foi o caso do Eurípides Barçanufo. Ele se tornou espírita depois de ter lido o Depois da Morte. Ou pelo menos ele se interessou, ele despertou, viu que tinha lógica total, né, do Leon Denis, que é um resumo do espiritismo em alto estilo. É um livro mais fino do que o Livro dos Espíritos, embora bem substancioso, muito bonito, né? Então houve aquela atração, a pessoa gostou daquele livro. Aí depois deram a ele o Livro dos Espíritos.
ao Eurípides Barçanufo. Aí o Eurípides Barçanufo leu toda a codificação, né, estudou e se tornou aquele grande espírita que a gente conhece. Né? Além dessa consideração, eu queria fazer outra. Muita gente diz assim, o espiritismo ele deve ser prioritariamente evangélico. Perfeito, o evangelho é uma prioridade. A gente tem que seguir a moral cristã em primeiro lugar, o nosso principal objetivo. Mas as características filosóficas e científicas do espiritismo, ele deve ser divulgado. Né? Onde a gente tiver espaço, a gente deve divulgar esses aspectos, sim. Né? Nós temos pessoas, amigos nossos, que se tornaram espíritas porque foram tocadas pelo lado da ciência espírita. Né? Ele viu a grande lógica, é uma pessoa que tem um perfil de ciência, se tornou espírita e hoje é um grande trabalhador, inclusive da campanha do Quilo, do Evangelho. Né? Mas ele foi captado pela ciência espírita. Então, o estudo do Livro dos Espíritos, ele dá essa coisa. Você não precisa provar, na verdade, do ponto de vista factual, né? Levar a pessoa para a reunião mediúnica para ela ver que existe espiritismo. Eu, particularmente, tenho um amigo que ele foi criado no ateísmo. E nós emprestamos um Livro dos Espíritos para ele na nossa juventude, para ele ler. A gente falou um pouquinho do espiritismo, ele se interessou. Então nós emprestamos o Livro dos Espíritos e em 4 meses ele leu e disse assim: todas as religiões dizem que Deus é bom. O Espiritismo diz e prova. Ou seja, só a leitura do Livro dos Espíritos, a lógica do Espiritismo, né? Aquela lógica séria mesmo, né? Convenceu ele. Ele disse: o Espiritismo é uma coisa séria, né? Uma coisa lógica. Não precisou ir para reunião mediúnica nenhuma. Então, o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, depois, né, do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante. O Céu e o Inferno é um livro muito importante também, como a Gênese, embora tenha partes assim que faz física, química, biologia. Às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender, né, mas pode ser explicado com didática, com paciência. No Livro dos Espíritos tem também alguns pequenos conceitos de química, de astronomia, de física, né? Tem alguns pequenos conceitos. Mas a gente vai se esforçando, vai entendendo. Né? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Me sinto muito feliz. Envio um abraço muito fraterno para todos os amigos lá do Grupo Espírita Amigos Fraternos. Que a gente se veja em breve. E que a gente possa desenvolver trabalhos também. Eu pretendo sugerir, participar de alguns trabalhos aí, notadamente na área social, né? Desenvolvendo uma área social assim, que dê palestras para os assistidos sobre nutrição, sobre profissão, enfim, sobre coisas que possam ser úteis e importantes para aquelas pessoas. Então eu pretendo que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que nos destes de conviver à distância com esses queridos irmãos, os amigos fraternos. Abençoa-os, fortalece-os, a nós também, que a gente possa passar por essas experiências atuais da pandemia do coronavírus, que veio trazer também muitas restrições, né, muitas provas, muitas expiações, mas que a gente tenha coragem para passar por tudo isso e agradecer ao nosso Pai Celestial, que é tão bom, tão sábio, tão justo com todos nós, e que nós devemos amá-lo acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe.